Bom, vamos lá, turma. Boa noite. Hoje aí o tema vai ser o livro, né, indicado The Welfare of Nations, do britânico James Bartholomew, e em homenagem aí também a meio século de grande sociedade do Lyndon Johnson, que marca o ápice do welfare state, né? Eu comprei esse livro logo depois que eu li um artigo dele na Spectator, que é a revista que eu mais gosto, conservadora britânica, né? Um texto muito bom e o livro realmente é maravilhoso, né? Ele me rendeu 4 resenhas, é coisa bem rara isso, e eu vou usar, obviamente, essas resenhas como base, depois eu mando, inclusive, para vocês terem, porque tem muito dado também e tudo, mas o mais importante de entender, né, é que desde o New Deal, na verdade, a coisa vem de antes, né? A crença de que o Estado vai, de alguma forma, ocupando espaços para proteger os mais pobres, né? Isso vem desde o Bismarck na Alemanha, na Prússia. Nos Estados Unidos, que é o país liberal, né, por excelência, o bastião da liberdade, e isso ganhou muita força já no New Deal, por conta da crise de 29, né, que merece, inclusive, uma live específica sobre isso. E ali usurparam, inclusive, o termo liberal, à esquerda, estatizante, tudo. E no Lyndon Johnson, na década de 60, realmente foi quando esse troço ganhou corpo, né? Ele lançou ali a guerra contra a pobreza. E só lembrando que a esquerda adora a metáfora com guerra por motivos óbvios, né? Numa guerra você justifica tudo, né? Arbítrio, planejamento central, invasão sobre privacidade e propriedade privada, redirecionar recursos escassos para fins coletivos, né? Numa guerra vale basicamente tudo. Vale notar, numa guerra e numa pandemia, né? Então a esquerda sempre gostou disso, guerra contra as drogas, guerra contra a desigualdade, por aí vai. E o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre o resultado dessa guerra contra a pobreza, que é o welfare state em sua essência, que era vendido ali como uma espécie de terceira via, né? Um caminho do meio, nem o socialismo, nem o capitalismo selvagem, o livre mercado, a ganância, o lucro, essas coisas. Então, é um capitalismo com uma face humana, usando o Estado para se preocupar com os mais carentes e tudo mais. Lindo na teoria, vamos ver se funciona na prática, né? E eu adianto o veredito, que não é nada favorável a esse modelo, né? Ele realmente fracassou sob vários ângulos que a gente analisa, né? Eu vou aqui dedicar basicamente a 4 abordagens, né? Na questão do emprego, na questão da saúde, do ensino e da própria família, da estrutura familiar e, como corolário, talvez os valores morais na sociedade, mas isso tudo foi sendo muito esgarçado e afetado pelo mecanismo de incentivos do welfare state. É basicamente disso que se trata. E por que é tão importante o liberal entender isso? Porque a tática da esquerda é muitas vezes aquilo que o Thomas Sowell chamava de monopólio das virtudes, né? A tirania da visão, né? O mundo estético, aquilo tudo que vai descrevendo de formas distintas o mesmo fenômeno. É você se considerar a alma mais nobre do mundo porque você defendeu um fim nobre, né? Em vez de direcionar o debate maduro, sério, adulto, para a escolha dos meios, né, para atingir esses fins. Então, isso é muito importante porque a esquerda não quer saber de uma análise fria, com base em dados, sobre o sucesso ou o fracasso desses meios que foram adotados, ainda que com as melhores das finalidades. Em muitos casos, eu não tenho motivo para duvidar de que as pessoas estavam ali, sim, pregando alguma coisa que consideravam louvável e que estavam tentando, de alguma forma, amenizar, mitigar várias desgraças que a pobreza traz no mundo, né? Só que os fatos friamente observados, eles depõem contra o sistema do welfare state, né? Esse third way aí entre o capitalismo e o socialismo. E a principal variável, né, em tantas que a gente vai olhar, mas a principal variável que aponta o fracasso do estado de bem-estar social é, de fato, o desemprego, né? Você tem que presumir que
o principal programa social que existe, como dizia o Reagan, é o emprego. Nada melhor do que uma pessoa, um pai de família ou uma mãe que seja, estar com o seu emprego, com o seu trabalho, recebendo por isso, que dá dignidade, que dá os recursos que ela necessita sem depender de esmola ou de esmola estatal, né, de auxílio público, e tudo mais. Então, primeira métrica que a gente tem que avaliar é o nível de desemprego. Né? Isso aí, e aí, ajudou a diminuir de forma estrutural o desemprego nessas sociedades ou não? Né? E a resposta é um enfático não. Desde o avanço do sistema de welfare state, nós tivemos um significativo aumento, né, no desemprego estrutural desses países desenvolvidos. Né? Na França, por exemplo, saiu de 1,5% na década de 50 para 9% já na década de 80 e mais de 10% depois, nos anos 2000. Né? Quando você vai analisar o desemprego dos mais jovens, o quadro é ainda mais sombrio e assustador. E por motivos muito óbvios. Né? Esses mecanismos de incentivos de que eu falava, eles punem justamente por criar muitas amarras, muitas garantias, conquistas trabalhistas, tudo isso que os sindicatos usam como eufemismo para privilégios na categoria, eles beneficiam quem já está empregado e quem faz parte dessa patota, os sindicatos. Enquanto que o mais jovem, ele é justamente aquele que é menos produtivo. Ele está chegando no mercado de trabalho e ele tem que ganhar menos, né? Porque ele produz menos, ele é bem menos produtivo. Então, quando você começa a nivelar por cima, e é claro que ninguém pode ficar feliz com o salário mínimo existente ou com 13º, vale alimentação, vale transporte. Claro que não estou dizendo que o trabalhador ganha muito, na média, mas é a realidade dos países e quanto mais pobre o país, vai ganhar menos porque é menos produtivo. Mas estamos falando de países ricos, tá? Países ricos. Quando você vai criando essas barreiras, né, esses obstáculos, quem que vai ser punido no desemprego? Obviamente o mais jovem, porque ele tem que ganhar menos porque ele é menos produtivo. Né? E, na verdade, como o próprio Thomas Sowell mostra nos Estados Unidos, isso foi, inclusive, usado como instrumento racista da elite branca para gerar reserva de mercado para eles e punir os negros que tinham, após o término da escravidão e depois lei Jim Crow e toda aquela segregação legal que existia, de fato, no país, mantê-los à margem do mercado de trabalho. Então, você criava vários mecanismos que beneficiavam o quê? O blue collar, né? O trabalhador de classe média, branco, à custa dos negros. Então, veja que coisa interessante. E na França, nesses países europeus, o desemprego dos jovens chega a 25%. É normal ter uma taxa maior, porque tem mais rotatividade também, e é quem está procurando emprego que afeta a taxa de desemprego, isso é sempre importante lembrar. A cultura, a turma do nem estuda, nem trabalha, isso não acusa o golpe nas estatísticas de desemprego, você tem que estar procurando emprego, então tem mais rotatividade e tudo mais, mas via de regra, é muito maior o desemprego do jovem porque tem esses obstáculos, ele está procurando e não encontra. E não encontra porque quem é que vai contratar? Você tem que pagar isso, aquilo, distribuir os encargos trabalhistas que às vezes somam 100% do salário oficial, para alguém que produz pouco e está aprendendo. Né? Então, aí os jovens imigrantes, que é uma categoria à parte, dobra. Chega em alguns casos a 50% em guetos franceses e tudo mais. E aí você imagina, o sujeito vem de uma cultura islâmica que já não aceita e não assimila a cultura local que o recebe, 50% de desemprego, né? E Allah ainda diz que se você for morrer como um mártir, você vai para o paraíso encontrar 73 virgens. Aí é um chamado mesmo ao terrorismo. Né? Então, a turma fica falando de os problemas materialistas sempre que levam ao terrorismo e tudo, ignoram outras conjunturas, como, por exemplo, a falta de assimilação desse jovem imigrante e ele, sim, se encontrar à margem da sociedade, inclusive no que tange a trabalho. Né? E isso tem muito a ver com o welfare state. Os gastos sociais dispararam concomitantemente a esse desemprego. Né? Ou seja, não é falta de gasto público, como alguns poderiam
pleitear, né? Até que é curioso que sempre é essa postura da esquerda que vive do monopólio da virtude. Eu identifico um problema, qual seja a miséria, né? Eu proponho uma solução, que é o Estado, o welfare state, assistencialismo e tudo mais, e aí a coisa piora e eu concluo que faltou mais do remédio que eu ofereci, em vez de pensar que talvez possa ser um veneno, né? Então, vamos lá, os gastos sociais saíram de 12,5% na década de 60, em relação ao PIB, para 1/3 já em 2010. Ou seja, quase triplicou nesse período em que a taxa de desemprego disparou. Além disso, né, tem um outro fator que o autor aponta, que essas taxas de desemprego, que já são enormes nos países europeus, ela é subestimada por alguns fatores, né? Vários desses países contam, por exemplo, com um índice elevado de aposentadoria precoce, que é uma forma de você receber do Estado porque não está mais conseguindo encontrar emprego, ser empregável, né? E isso não constar na taxa de desemprego, que pega mal. Na prática, é uma forma de mascarar o desemprego verdadeiro. E a outra forma é também por meio dos incapacitados. Quando você fala incapacitado, você imagina o quê? Um sujeito que sofreu um acidente de trabalho e perdeu alguma capacidade produtiva e tudo. Na prática é o quê? O Lula, sem o dedinho, né? Mais ou menos isso. Quando muito. Né? Vamos dar um exemplo. No Japão, 2% da população economicamente ativa é considerada incapaz, né? Enquanto que na Suécia, o exemplo do welfare state, tem muito mito escandinavo aí, né? A taxa chega a incríveis 10%, 5 vezes mais. Será que é razoável supor que na Suécia acontece 5 vezes mais acidente de trabalho do que no Japão? Ou de repente tem alguma coisa a ver com o mecanismo de incentivos e com a forma de você maquiar a coisa, né? Não faz sentido. Então, nos Estados Unidos, né, nós observamos o mesmo fenômeno também. O número de pessoas que recebe benefícios por incapacidade quadruplicou nos últimos 30 anos. Quadruplicou. Será que está tendo tanto mais acidente assim, à medida que a gente tem mais preocupação com segurança em trabalho, mais transparência, mais gente de olho, mais imprensa e rede social, mais tecnologia favorecendo a segurança? Ou será que é alguma outra explicação, né? Então, isso também é importante levar em conta. Somando tudo, né, nós podemos estar falando de um desemprego crônico em países ricos, desenvolvidos, em torno de 12%, mais ou menos, da população economicamente ativa. É assustador. É assustador. É um patamar sem paralelo na história. Sem paralelo na história. Ou seja, um desastre social. E tudo isso à medida que o Estado foi se metendo cada vez mais, gastando cada vez mais, criando cada vez mais benefícios, privilégios, para proteger o assalariado, o trabalhador, o empregado. Alguma coisa deu errado. Mas ninguém quer questionar se foi o meio utilizado, né? Precisa mais Estado. E para piorar a situação, e eu vou falar mais disso no fim, né, há um enorme impacto moral desses programas sociais assistencialistas todos, né, que levam várias pessoas a tentar, por exemplo, enganar o sistema. No Bolsa Família tem um monte de fraude, né? Não é tão diferente em países ricos, porque você quer preservar esses benefícios indevidos e aceita de forma negligente essa situação de dependência do Estado. Por quê? Porque deixou de ser estigmatizado. É que nem o filho bastardo. Antigamente, tabus serviam para o quê? Para colocar, de alguma forma, pressão para a pessoa fazer a coisa certa. Por exemplo, o adultério era um pecado. Quando você tem um filho fora de um casamento, você chamava de bastardo. Isso tudo tinha um estigma. A turma foi mudando isso tudo e hoje em dia você ser dependente do Estado não é mais um problema. Até porque é um direito. É um direito, não é mais um benefício. Então, o entitlement, né? Então, o desemprego, não obstante toda a narrativa que vem tentando suavizar o estigma e a situação do desempregado, continua sendo responsável por inúmeras perdas humanas, vidas, né? Por exemplo, nós sabemos que o desempregado tem uma taxa muito maior de probabilidade
de depressão, suicídio, desesperança, pois ele perde a dignidade. Né? Ele perde a dignidade. Ele se torna, de certa forma, um pária social e ele sente no âmago isso. Por mais que os progressistas insistam numa narrativa que só seduz progressista. Qualquer pessoa que tenha decência dentro de si sabe o quão frustrante e ultrajante é você ter que ficar vivendo de cheque estatal. Né? Eu lembro aqui de um filme com o Russell Crowe, Cinderella Man, na época da Grande Depressão, que se passa, onde ele vai na fila para pegar lá aquilo que começou com o New Deal e tudo, com o Roosevelt, para pegar lá o auxílio, na época que a taxa de desemprego chegou, vejam só, a 20%, em alguns casos 25%, mas 20%, um a cada 5 desempregados, é menos da metade do que a taxa estrutural de hoje, que a gente aceita na boa. E alguns até comemoram. Né? E ele pega e ele consegue um trabalho em obra e tudo, ele era um boxeador, né? Quando ele consegue um trabalho, ele vai lá devolver o cheque. Devolver. Por uma questão de espírito público e de dignidade, de valor pessoal. Isso vem mudando por causa do welfare state. Não é correlação, é causalidade. Bom, as causas, né, parecem evidentes aí em relação a esse desemprego todo. Né? Se o custo de demissão e contratação, é outra coisa que as pessoas esquecem, né, for alto demais, se os incentivos concedidos pelo Estado para quem estiver desempregado forem inadequados, né, por desestimular a realocação ou o treinamento dele para poder arrumar algum novo emprego, se os sindicatos forem muito poderosos, conseguindo com pressão, muitas vezes ameaças, intimidação, greves violentas e tudo, conseguindo então manter essa reserva de mercado aos que já estão empregados e são influentes dentro dos sindicatos, se o custo do próprio trabalhador foi inflado por impostos e encargos excessivos, né? Tudo isso vai levar, obviamente, aí a uma maior taxa de informalidade ou de desemprego ou informalidade. Né? Porque é muito simples, quando a transação livre no mercado, mutuamente benéfica, assim percebida por ambos, trabalhador e patrão, quando essa transação ocorreria num salário de X e o Estado determina que você tem que pagar no mínimo 2x, a única conclusão óbvia é que esse sujeito que só produz o suficiente para uma empresa pagar X vai ou ficar desempregado ou ele vai trabalhar na informalidade. E a turma da visão estética de mundo, da ignorância, da sensibilidade mal calibrada, né, ou do monopólio da virtude, vai ignorar tudo isso e falar, não, mas eu acho um absurdo ganhar X, tem que ganhar 2x. E tudo bem. Então, decreta que o salário é 2x e dane-se que a informalidade é 1/3 do mercado e dane-se que a taxa de desemprego estrutural é 12% a 15%. Né? Eu não ligo para esses efeitos porque eu me sinto muito bem quando eu prego que o salário mais justo e humano seria 2x. Aliás, se isso é verdade, que não gera problemas e impactos no desemprego, na informalidade, por que parar em 2x? Por que não botar um salário mínimo de 10x? E é isso que é o argumentum ad absurdum que muitos usam para refutar as demagogias da esquerda. Né? E o pior é que alguns são tão demagogos que endossam. Né? Um Bernie Sanders da vida vai falar, é isso mesmo, $15 a hora é pouco, 20 é pouco, tem que ser 100. Né? Tem que ser R$5.000 o salário mínimo. E a taxa de desemprego vai ser 50% e a informalidade 80%. Mas eles vão continuar se sentindo bem por pregar um salário mais justo. Eu não vou negar, já disse, que muitos defendem essas medidas, né, de welfare state na questão do emprego com as melhores das intenções, mas a gente tem que lembrar, de forma sempre muito realista, né, que o inferno é pavimentado com as melhores das intenções. A história está repleta de casos para nos lembrar disso. Né? O que o pobre precisa não é das boas intenções ou da sinalização de virtude de quem quer acalentar seu coração. É de resultado. É de melhor salário, melhor condição de trabalho, emprego, e isso quem dá é o capitalismo num ambiente de livre competição e, claro, aumento de produtividade, que só é possível num ambiente de educação melhor, e a gente vai falar um pouquinho como o welfare state também conseguiu estragar essa área. E vai parecer, às vezes, implicância, né, minha ou do autor,
que em todas as cenas do crime tem lá as impressões digitais do welfare state. Mas não, é que o welfare state cagou a porra toda, para ser bem sincero, excuse my French, né? E vamos falar de saúde pública. Aqui eu faço um caveat, um disclaimer, né, importante, de que não existe nada ideal nessa área. Não existe panaceia, não existe solução mágica, definitiva e maravilhosa, né? Tanto os libertários anarcocapitalistas que falam livre mercado e tudo e dane-se, quanto os socialistas que falam saúde universal oferecida pelo Estado, né, o SUS, pecam por excesso de simplismo e ignorância em relação a essa área, né? A ausência do governo é inviável do ponto de vista democrático, né? Porque saúde não é um produto qualquer. Nós temos que levar isso em conta e, num grau em que pessoas aos milhões estão totalmente desamparadas em relação aos cuidados básicos de saúde, né? Se não tiverem acesso por meio do mercado, há algumas controvérsias. É verdade, porque alimento também é estratégico e quando o Estado tentou produzi-los, deu morte de milhões por inanição. Então, tem muitos que acham que o mercado totalmente livre ia produzir, sim, soluções de saúde, mesmo para os muito pobres. Mas há controvérsias, não há tempo para esperar, você tem situações emergenciais, ninguém aguenta, ninguém suporta numa democracia ver certas cenas. Então, é um argumento muito mais pragmático do que, de fato, você argumentar que o mercado não é capaz de atender a demanda, né? Mas, de fato, numa democracia, e vivemos em democracias, parece para o autor e para muitos liberais mais realistas inviável você pregar uma solução de total ausência do Estado nessa área. Mas a solução estatizante é ainda pior, né? E é isso que ele mostra. O welfare state fracassou. O socialismo não funciona nessa área como em nenhuma outra. E os modelos que criaram dependência quase que plena do Estado para cuidar da saúde, né? Principalmente na área da oferta, ou seja, o Estado cuidando de hospitais, cuidando, gerenciando, administrando a oferta de saúde num país, né? Foram catastróficos os resultados, é o que ele mostra. E ele consegue concluir, detectar quais os melhores modelos, o que parece melhores modelos ali e que é mais ou menos uma espécie de misto com muito mais liberdade de mercado, mas com algumas obrigações ou exigências por parte do Estado. A gente vai chegar já nisso. Mas veja, vamos dar um exemplo de Singapura. É óbvio que é pequenininho, tem 5 milhões de habitantes, não é uma democracia, então pode dar o luxo de certas decisões esclarecidas. Aliás, se há algo mais perto de um despotismo esclarecido, seria Singapura, né? Mas é temerário querer replicar esse modelo mundo afora. Mas veja, era uma colônia britânica muito mais pobre, né, do que a metrópole, com uma medicina pouquíssimo sofisticada. Aliás, era um país de pescadores mal cheirosos, com pouquíssima higiene e pobres, né? E em uma geração o troço mudou radicalmente. Tem um livro catatal de 1000 páginas ali do próprio pai fundador, né? Que explica mais ou menos o que ele fez ali, olhando tudo que funcionava e copiando. É obrigatório o inglês e um monte de coisa. Livre mercado total para a economia, virou um hub financeiro na Ásia e por aí vai. Mas, enfim, despontou na área de saúde também, né? Os bebês nascidos lá, por exemplo, têm metade da probabilidade de morrer até completar 1 ano, que sempre é a época mais perigosa, né? Do que aqueles nascidos na Inglaterra, né? Para dar um exemplo, que é um país que tem um sistema público muito elogiado, o NHS, né? National Health System deles é muito elogiado. A Inglaterra gasta quase 10% do PIB com saúde. A Alemanha gasta 11,3%. Isso na época que o livro foi escrito alguns anos atrás. Os Estados Unidos, quase 18%, é impressionante, mas eu dou um parênteses já. E Singapura, menos de 5% do PIB. Então não é falta de recurso nos outros países, né? O governo oferece algum subsídio para os mais pobres, sim,
Mas olha que interessante, um fundo que ajuda aqueles que não conseguem pagar as suas faturas, né? Mas olha que filosofia liberal por trás desse fundo. Sempre que possível, o pagamento deve sair do próprio bolso do paciente. Só quando isso não é possível é que entra o fundo, né? A ideia é de que deve ter menos desperdício, né? Se o recurso sair do bolso de cada um, porque quando você usa o seu dinheiro com você mesmo, você se preocupa com o benefício e o custo. É aquelas 4 formas de gasto que o Milton Friedman fala, que é brilhante, né? A primeira é gastar o teu dinheiro com você. Isso. Ou quando você entra no mercado. Você tem total foco no benefício e no custo. Você paga e você recebe o benefício. Segunda forma, seu dinheiro com terceiros. Um presente. Vai comprar um presente. Você liga muito para o custo, é você que está pagando. Para o benefício, nem tanto, não é você que está usufruindo. E se o cara não gostar muito, ele troca o presente. As outras duas são as piores sempre. É gastar o dinheiro dos outros com os outros, que é o Estado, ou gastar o dinheiro dos outros com você. Que aí, meu caro, é a garantia de uma farra total. Não dá a mínima para os custos, o dinheiro da viúva, e quero gastar com o que há de bem, bom e melhor no mundo. Né? Caviar para todo mundo. Então, lagosta no Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Então, o mecanismo de incentivo tem que ser mais alinhado. Quando você paga o grosso do seu bolso, você sente e você age de forma mais prudente, mais responsável. Né? E olha também que outra característica que parcela interessantíssima desse sistema de Singapura e muito liberal, né? Todo trabalhador é obrigado a contribuir com esse fundo, né? Algo como 7 a 9,5% do seu salário para um fundo chamado MediSave. O empregador arca com menos da metade desse montante, mas, detalhe, essas contas são individuais, que nem poupança quando tem conta individual, como no Chile, né? E pertencem ao próprio contribuinte. Nesse caso, talvez seja contribuinte mesmo, né? Quando ele morre, os valores existentes no fundo, se não foram usados, são repassados para os seus herdeiros. Ou seja, é propriedade sua. Você só alocou para um aspecto de saúde porque entende que é um setor mais sensível mesmo. Se um governante deixa o lado de saúde desandar no país, ele está contribuindo para uma convulsão social, para uma revolução. Essa é a postura pragmática que o liberal é capaz de entender. Né? Outro ponto que o Bartholomew identificou como relevante nessa história, né, para a eficiência do custo-benefício na saúde, olhando os diferentes modelos, é a atenção dada à medicina preventiva. Isso é o óbvio, o ululante. Quando você deixa a coisa chegar na ponta final, no tratamento hospitalar, é tudo muito mais caro. Você tem que prevenir. Medicina é prevenir. Seguros privados tentam fazer isso, porque arcam com o custo. O meu, por exemplo, que é o VUME, que é um internacional, que tem muita concepção de seguro, né? Que deveria ser a mentalidade, na minha opinião, de qualquer seguro de saúde, que é você pagar um prêmio e isso não ter reembolso ou co-payment, como eles chamam, para consulta típica de médico, de regular, né? Que é muita mentalidade de carro. Quando você faz um seguro de carro, você não está preocupado em se proteger da ida anual à manutenção, a troca de óleo, nada disso. Você está preocupado se você bater numa Ferrari ou for parar no hospital ou mandar alguém para o hospital. Você paga por sinistro. Então deveria ser mais ou menos isso. Você contrata um seguro e se você for internado numa UTI e a conta pode chegar a $1 milhão, você está coberto. Mas você não está pagando um seguro de saúde para ida regular ao médico. Então, há um incentivo para você cuidar da saúde preventiva que o próprio VUME faz. Ele te dá gratuitamente acesso a check-up e por aí vai. Então, você está alinhando os incentivos, né? O mecanismo de incentivos. Então, é mais ou menos essa mentalidade que ele quer. Né? Então, a Liberal Suíça, por exemplo, obriga todo cidadão a comprar um seguro para tentar alinhar a mentalidade, para tentar manter todo mundo segurado, porque entende que isso é arriscado num país. Você não tem isso. Mas tem ampla concorrência do lado da oferta, né, que é totalmente privada. Nos Estados Unidos, milhões estão desassistidos, que é o que o Obama tentou fazer com o Obamacare, impor a compra obrigatória do seguro
problema é que ele fez isso com vários erros, tentando socializar como um primeiro passo o mecanismo. Tem várias pegadinhas ali, tentando ignorar o federalismo, que é obrigar um Estado a aceitar uma decisão federal para a compra de um produto, e isso mexeu muito com os americanos, e por aí vai. Encareceu sobremaneira o setor de saúde, com o Obamacare, saltou o gasto médico, o gasto de seguro e tudo mais. Então ele fez tudo errado. E agora a turma democrata quer dobrar a aposta. Já não fala mais que... E eles eram acusados de tentar comer pelas beiradas e plantar uma semente socialista, eles falavam que isso era paranoia de reacionário. Hoje já estão assumindo a verdadeira intenção, que o Obamacare foi um primeiro passo, insuficiente. Eles querem o NHS, eles querem o SUS. E querem, como alguns confessaram, Bernie Sanders, por exemplo, acabar com 180 milhões de seguros particulares. Proibir. Porque no modelo que eles desenham, é inviável manter as duas coisas. Tem que ser o sistema de saúde público, apenas. É um negócio assustador, socialista. Então, muita gente critica os Estados Unidos, porque gasta 17% do PIB com saúde, mas ignora, primeiro, que a saúde é de ponta, não quando você vai na média, mas é a saúde de ponta no mundo, que o mundo inteiro busca. Metade, mais ou menos, das inovações medicinais vem dos Estados Unidos sozinho. Metade, graças a esse ambiente de liberdade. E por aí vai. Quem quer ver a realidade do sistema canadense, muito elogiado, dá uma olhadinha no filme Invasões Bárbaras, feito por um esquerdista. Feito por um esquerdista que mostra ali a corrupção e a ineficiência do sistema. E muito canadense, quando a porca torce o rabo, atravessa a fronteira para se tratar nos Estados Unidos. Bom, o modelo estatal, monopólio estatal, é descartado como o pior pelo Bartholomew. Não funciona, é caro demais, é corrupto, há muito desperdício também, e os incentivos são totalmente inadequados para médicos e pacientes. Né? O médico ganha lá o fixo no sistema, é muitas vezes explorado, o paciente não está nem aí para o gasto também. Então, tudo isso vai levando à implosão do sistema de saúde. Né? O sistema que deixa uma parcela muito grande desassistida também parece fazer pouco sentido, muito mais pelo argumento de ser democraticamente falando difícil. Né? E o que ele sugere é essa combinação aí. Modelo de Singapura, Suíça, Holanda, que tem um modelo bem liberal também, né? Criação de conta individual, obrigatória, como se fosse uma poupança do sujeito ou da família, com a finalidade de cobrir nos casos mais graves de saúde. E cá entre nós, para a ida regular ao médico, meu amigo, cada um tem que se prevenir. Tem um monte de gente que a gente vê por aí falando, a conta foi 40 mil, não posso pagar. Mas tu tem um carro na garagem de 70 mil. O que é mais importante, tua vida ou o carro? Então não é um problema de a saúde e tudo mais, é um problema de prioridades. Por que você acha que o hospital que custa dinheiro, o laboratório que dá acesso ao remédio, os equipamentos tecnológicos todos caríssimos, por que você acha que todo mundo que está nessa cadeia produtiva tem que fazer tudo isso de graça para você? Porque você quer ter um carro, mas não pode pagar uma conta de 30 mil. Vende o carro. Qual é a sua prioridade? Então, esse discurso de vida ou lucro, que é um discurso demagógico, que está estampado no título de um livro do Noam Chomsky, A Vida ou as Pessoas, que foi usado por um bando de gente na pandemia, né? Desde Rodrigo Maia, passando por João Dória e Ronaldo Caiado e tantos outros jornalistas. Agora, na hora da economia, o lucro. Vem cá, primeiro, a economia impacta em vidas humanas, como eu já falei no primeiro bloco sobre desemprego. Segundo, saúde custa dinheiro. Vocês acham que vai cair de onde? Do céu? Vai brotar do solo? Saúde custa dinheiro. Estamos falando de alocação de recursos escassos. Não dá para brincar de abundância infinita. Isso é a primeira aula de economia que os marxistas todos fugiram. Por isso que eles defendem essas soluções mágicas. Né? Bom, vamos chegar no ensino público. Primeiro dado chocante, né, para vocês aqui. O nível de analfabetismo funcional das crianças nos países desenvolvidos.
Não estou falando de Brasil. 18,8% à época do livro, medido pelo PISA, né? O que quer dizer isso? São crianças que leem textos e não são capazes de interpretá-los. Quase 20%. Quase 1 em cada 5 crianças europeias leem as coisas todas lá e não entendem muito bem o que está escrito. É como se estivesse escrito em chinês. E é um fato inescapável, né, que todos esses sistemas são dominados por escolas públicas. Um dos fatores que causam esse resultado medíocre, sofrível, né, chama-se indisciplina. E aí tem muito mais a ver com o aspecto cultural, mas também com o welfare state, que veio produzindo isso ao longo das décadas, né? Começou na década de 60, junto com o welfare state, aquela história bonitinha, né, do Pink Floyd, Hey teacher, leave them kids alone, né? É proibido proibir. Sociedade dos Poetas Mortos, todo mundo sobe na cadeira junto com o professor e vamos nivelar tudo. Agora é horizontal, não existe mais verticalidade, hierarquia do saber, isso é autoritarismo, mão à palmatória e por aí vai. Não quero dizer que não existiam excessos no passado, tá? No Eton College e por aí vai, apesar do que produziram muitos quadros excelentes, né? E uma mão à palmatória talvez não seja nenhum absurdo assim, pensando alto, mas enfim, talvez os pais, né? Não o professor. A palmada, o beliscão, tudo aquilo que foi meio que considerado ilegal hoje em dia. Só a pedofilia que pode, se for de esquerda, né? Aí pode. Então, veja, sair pela digressão aqui, sair pela tangente. Então, essa permissividade dentro de sala de aula, que pior ainda nos guetos, que são dominados por, enfim, quadrilhas, muitas vezes, marginais. Então, essa mentalidade que encontra eco ainda maior, as elites pregam e encontra eco e ambiente fértil nas periferias. Essa tese, gente, é a tese central aqui. São ideias nobres, bonitas, paridas pela elite e que cobram um preço elevadíssimo justamente dos mais pobres. Essa é toda a história do welfare state, né? Então não é diferente na educação e na questão da permissividade. Você começa a falar que é autoritarismo um professor mandar o aluno calar a boca e se comportar direito, o aluno do gueto vai se sentir livre para peitar o professor. E alguns vão ameaçar, bater, dançar funk, encurralar a professora. Temos 1000 imagens sobre isso, à torta e à direita. Eu li um livro da professora que me mandou o livro, eu resenhei já, e ela me mandou um segundo que eu ainda não li, que é justamente sobre isso, né? O socioconstrutivismo dentro de sala de aula, essa visão toda russoniana e por aí vai. Isso tem causado um estrago, um esgarçamento do tecido social e da disciplina dentro de sala de aula que é impossível aprender numa aula dessas. É impossível. E ela traz um bom exemplo, né? Se os pais levam um rebento lá, o fedelho, num dentista, presume-se que ele vai ficar quieto na cadeira, senão o dentista não consegue fazer o seu trabalho. Quando o aluno vai para a sala de aula, por algum motivo bizarro, presume-se que ele pode fazer o que ele quiser, que isso é liberdade. Assim como do outro lado, o professor pode fazer o que quiser, que é liberdade de expressão. Falso. Ele não tem essa liberdade. Ele tem uma liberdade ex cátedra. Ele tem uma audiência cativa. Ele tem uma obrigatoriedade de cumprir um currículo. É um contrato, inclusive, dos pais com a escola. Você não está lá para falar do que você quiser, não. De futebol, de política, fazer a cabeça dos alunos. Agora, veja que interessante. Com quem começou essa história toda de educação, de ensino público? De novo, Otto von Bismarck. E alguém acha que era um intuito muito altruísta, abnegado e nobre? Não, nem tanto. Nem tanto. Tinha ali uma questão de criar cidadãos dóceis à visão hegemônica e que prevalecia do próprio Estado. Então, não pensem que é muito diferente em democracias modernas e liberais. A democracia também tem uma balança de poder e também tem a patota que controla os tentáculos do Estado
e que quer fazer a cabeça da juventude. Aliás, assim confessado por alguns, inclusive um ex-ministro da Educação ligado à esquerda no governo Dilma, Renato Janine Ribeiro. Confessou isso no Roda Viva. Precisamos tocar o coração e fazer a cabeça dos jovens. Bom, temos até um ministro do Supremo que se sente um iluminado ungido que veio trazer a luz para as áreas pré-iluministas da sociedade, né? Então é isso aí. Estão todos querendo fazer a cabeça dos nossos filhos. Com o quê? Com uma mentalidade ideológica. E que, inclusive, diz que o professor pode falar o que quiser sobre política, que isso não é doutrinação ideológica, e que o aluno pode se comportar como quiser em sala de aula, porque senão é autoritarismo do professor exigir disciplina. Na escola militar, fascismo, são as que têm os melhores resultados no Brasil. Por que será? Coincidência? Acho que não, né? A educação ruim é altamente correlacionada também com um fator cultural, que vai ser a última parte da palestra hoje, com pais separados, por exemplo, solteiros, né? Entre mulheres jovens com idades de 16 a 19 anos no nível de pobreza ou abaixo dele, aquelas que não conseguem ler direito têm 6 vezes mais chances de ter um filho fora do casamento do que as que conseguem. Ensino significa você ter filho depois de casar, em boa parte. Aliás, até mesmo think tanks progressistas nos Estados Unidos, como o Brookings Institute, já concluíram aqui que é mais ou menos uma equação simplista, mas verdadeira, para evitar miséria, né? Você seguir uma hierarquia, uma trajetória, uma cronologia, né? Temporal. Você se formar antes de casar, você se casar antes de ter filho e você só ter filho depois de formado e casado. Seguindo essa equação, 96 ou 7% consegue escapar da linha de pobreza. Então, tudo isso gera um círculo vicioso. O welfare state contribuindo com lenha na fogueira, gasolina, né? Você trata de uma forma condescendente tudo isso, né? O analfabeto, depois porque falar em meritocracia e resultados é coisa de fascista que quer criar um sistema dominado pelo branco, na hierarquia patriarcal e tudo mais, e por aí vai. A gente está vendo isso aos montes hoje em dia, né? Tira do cânone os clássicos, porque isso é de uma época escravocrata do branco, do homem branco, né? E vai pregando que o funk também é cultura e tudo mais, que vai esgarçando tudo, e aí depois a mulher é analfabeta, ignorante, não tem condição de ler, de nada, tem filho antes do casamento, e aí a única solução mágica da turma progressista é falar que tem que ter aborto de preferência estatal, né? E, por meio da Roe versus Wade, inclusive enfiado goela abaixo em todos os estados, ignorando também o federalismo nesse caso. Bom, eu já falei da questão da ideologia, né? Isso é um outro fator muito importante. O welfare state é em si uma ideologia, né? Uma visão de mundo, pelo menos, e tudo isso é politizado dentro da sala de aula para poder manter esse sistema. Vai tentar mexer no sistema hoje em dia, que é totalmente fracassado. Qualquer pai já percebeu que você mandar um filho hoje em dia para uma escola pública ou para uma universidade federal, tem a história do antes e depois da federal. É um risco enorme dele voltar ecoterrorista, socialista, cabelo azul ou roxo, abortista, ateu e por aí vai. É o pacote completo. Isso é por acaso? Isso não é por acaso. E o sistema se defende, porque ele vive de muitos recursos, tem muito carreirismo e muita gente interessada em mantê-lo. Então, você não consegue romper essa barreira. No âmbito escolar,
Muitos tentaram e tentam com homeschooling, que não é uma coisa trivial, não é fácil, muitos não conseguem, não podem. Mas é muito difícil você quebrar esse ciclo. Nas federais é mais difícil ainda nas universidades. Tem muito pai que também não tem noção disso que eu estou falando. Tem muito pai que não liga muito. Ou tem muito pai que não tem alternativa, né? E veja, o corporativismo protege a patota e tem uma coisa incrível que é o seguinte, é quase indemissível um professor nesse tipo de sistema. Aqui nos Estados Unidos é quase indemissível. Eles têm um termo que chama dança dos limões, que é mais ou menos o seguinte, na pior das hipóteses, você abriu sindicância, você apurou, o professor é um terrorista da Antifa, em sala de aula pregando pedofilia, você vai remanejá-lo no sistema. Você bota ele numa geladeira ganhando, afasta, ele vai passar por um ciclo de renovação e depois vai ser realocado em outra escola. É a dança dos limões. Você não consegue furar a bolha. É um negócio incrível. O poder dessa gente. Né? Sindicatos, nem precisa falar. 90 e tantos por cento dos professores sindicalizados nos Estados Unidos doam dinheiro toda a campanha eleitoral para dou uma mariola mordida para quem acertar. Partido Democrata. No Brasil, o sindicato dos professores, aquele que queima livro em praça pública, também é 100% dominado por partidos de extrema esquerda. PSTU, PSOL e PCO. Os países com melhor desempenho no ensino costumam ter, e essa fórmula é a forma que a vovó sabia, chama-se bom senso, costumam ter exames públicos exigentes, meritocracia, dos quais o futuro acadêmico das crianças depende. Dito de outra forma, os piores países, né, não cobram muito dos alunos, são negligentes, tratam todos como vencedores, essa questão cultural, né? Todos somos vencedores, não existe ninguém especial, que é a mesma coisa dizer que ninguém é especial, sem fazer nenhuma diferenciação entre quem realmente se mostra ou não mais capaz. Né? E outra característica dos melhores colocados é a cultural, como eu já disse, que pode ser observado quando você compara o Ocidente, principalmente o museu ocidental, que é a Europa, com a Ásia, né? Onde há uma forte crença de que o esforço permite que qualquer criança conquiste sucesso, né? Até demais em alguns casos, como a Coreia do Sul. Dos 6 melhores colocados em alfabetismo, 5 são asiáticos. Em suma, e aí eu volto à questão do bom senso da vovó, né? As pesquisas do autor sugerem que os países com melhores resultados são aqueles com boa disciplina em sala de aula, exames exigentes, crença de que o trabalho duro é importante e que toda criança é, sim, capaz de avançar, né? Bons professores, bom preparo, né, de professores, do domínio da matéria que ele tem que transmitir aos alunos, ou seja, conhecimento objetivo, ciência, língua, matemática, por aí vai. Independência das escolas e um alto nível de motivação de todos os envolvidos. Ele recomenda como soluções intermediárias os charter schools, que são geridas de forma particular, mas que contam com recurso público, ou então o voucher, que é o Vale Educação mesmo, o Estado só banca para as famílias mais pobres, mas tudo é gerido pela iniciativa privada e os próprios pais vão escolher onde colocar os seus filhos. Né? Ou seja, conclusão, retirar o poder dos políticos e sindicatos é o caminho fundamental para melhorar o ambiente do ensino num país. Daí a gente entende que o Weintraub, com todos os seus defeitos, tem alguns méritos importantes. E é por isso, pelos seus méritos e não pelos seus defeitos, que ele é tão atacado justamente pela turma que quer manter o status quo. E aí chegamos no último bloco de hoje. O quarto e último bloco, que é a desfamilização. É um termo que surgiu na Itália, não por acaso, um país com raízes muito católicas, e a gente vai entender isso, né? Por quê e por que o welfare state está intrinsecamente ligado a esse troço, essa
malês do século. O esgarçamento e a destruição das famílias, né? Tem vários suspeitos do crime. Aqui tem vários suspeitos. O avanço tecnológico, a pílula e tudo mais, mudança de valores que ocorrem mesmo numa sociedade e nem sempre para melhor, né? Isso é uma coisa importante. O progressista é justamente aquele que acha que sempre avança para melhorar, porque ele quer se enxergar diante do espelho como uma alma muito mais nobre do que Thomas Jefferson, do que Cristóvão Colombo e tudo mais, né? O que não é verdade. O movimento feminista, que mexeu muito nesse aspecto, mas o autor encontra ali o DNA do principal culpado, e eu acompanho o relator, né, que nunca é mencionado nos debates sobre esses problemas familiares e culturais, que é o welfare state, que é o Estado começar a assumir o papel paternalista e criar mecanismos de incentivos, como já vimos nas questões anteriores, para distorcer o papel da família. E da igreja também, vale notar. Ora, se é muito mais fácil conseguir furar uma fila, né, para obter um abrigo social, uma moradia social, sendo uma pessoa divorciada, uma mulher mãe solteira, do que uma mãe casada, bonitinha, com o papai em casa, é claro que os mais pobres vão se adaptar e vão reagir a esse incentivo, até porque conseguir essa casa, né, essa moradia social não é nada fácil e é cada vez uma demanda crescente por conta do fracasso nesse círculo vicioso do próprio welfare state. Então as pessoas vão reagir. Opa, eu estou entendendo. Uma mãe solteira tem privilégio, fura fila, porque o Estado tem que ajudar. Afinal de contas, as mais delicadas, as situações mais complicadas, presume-se que a outra tem o marido lá para ajudar. Então, vai percebendo como um mecanismo de incentivo importa, né? A habitação pública, dessa forma, ela pode fazer da monoparentalidade, para usar esse termo esquisito, uma opção mais atraente do que seria de outra forma, ou seja, está penalizando casais. Todo tipo de incentivo perverso em jogo acaba contribuindo para esse problema, né? Se você não arrumar logo um novo emprego, principalmente se for longe dali, que dá preguiça, tem que mudar, você já fez amigos e tudo mais, você vai ficando e o Estado está te bancando. Se você não arrumar, se você não casar, né, você pode manter o benefício, casou, perdeu o benefício, porque deixou de estar no último quartil das mais necessitadas, sob a ótica do welfare state, né? Então, para que casar? Na pior das hipóteses, não casa no papel, oficialmente, não arruma emprego no papel, oficialmente. Então, veja que o welfare state vai criando um mecanismo perverso para você se tornar um mentiroso, um canalha, um oportunista, malandro, basicamente um carioca esquerdista, né? Só eu que posso falar isso porque eu sou carioca, mas não esquerdista. Você vai ficar sendo solteira, mãe solteira, e vai ficar mentindo, então, sobre trabalho e tudo mais, né? Na Inglaterra, gente, mais de 1,8 milhão de pessoas aguardavam, na época do livro, uma habitação, em 2011. Isso foi um aumento de 76% em relação a uma década anterior, no ano de 2000. Na França, nada diferente, 1,2 milhão. Na Itália, 630 mil pessoas esperando na fila. Vocês acham que esses mecanismos não mudam muito a conduta, os costumes, o hábito dessas pessoas? Eis o resultado da política adotada. Mães solteiras correspondem a 57% das inquilinas em idade adulta nas casas populares americanas, enquanto apenas 8% são de casais. 57% contra 8% de casais. Lembrando que um casal e os filhos criados em casa com papai e mamãe
como eu vou falar rapidinho, agora, em seguida, têm muito mais chance de ser bem-sucedidos na vida. E outro efeito indireto, né, da destruição da família vem por conta da mentalidade, como eu disse, paternalista, de que o welfare state, ou seja, o Estado, é o substituto da família. From cradle to the grave. Do berço ao túmulo vai ter alguém te acompanhando e não é Deus. É o Estado. E não como de benefícios, privilégios, mas como direitos. Direitos inalienáveis. Direito à saúde, a emprego, direito à casa, direito a uma vida digna. Só não se sabe de quem é o dever de fornecer tudo isso. Ou se sabe dos outros, porque o Estado não cria riqueza. Ele tira de Zé para distribuir para João, cobrando sempre um pedágio enorme, alocando mal, desviando recursos e produzindo corrupção. Isso é o Estado em essência. Então, veja que mecanismo nós criamos. Uma rede de proteção descentralizada para os mais carentes, vai lá. Liberal defende, entende. Em que pese muitos entenderem que no passado, por exemplo, a igreja sempre atuou para isso. Os sopões, tudo isso, os abrigos, era o quê? Doação, igreja, família. Famílias grandes, famílias maiores. Hoje em dia, há um incentivo para ter famílias menores, cada vez menores, incapazes, inclusive, de repor a taxa, né, de mortalidade. 2 pessoas casam, têm um filho, você sequer conseguiu manter a taxa. Então, o Singapura, que eu usei como exemplo, né, para falar da questão da saúde, Singapura é muito claro nesse aspecto, tem uma declaração muito firme do Lee Kuan Yew, que é o pai fundador, cujo livro eu citei, que ele diz: não oferecemos ajuda, mas de tal maneira que somente aqueles que não têm outra escolha irão buscá-la. Olha a história do estigma também. Isso é o oposto das atitudes no Ocidente, onde os esquerdistas encorajam ativamente as pessoas a exigir seus direitos sem nenhum sentimento de vergonha, causando uma explosão de custos de bem-estar. Ele é o pai fundador de Singapura. Será que não tem um ponto? Né? A própria ideia de que há um dever moral das famílias em oferecer ajuda em caso de crise tem desaparecido e sempre foi assim. Você tem um sobrinho, você tem um tio, você tem um pai, um filho, você está desempregado, a família vai ajudar e bancar. Era o sentimento que alimentava-se para, inclusive, fazer parte de uma família, o senso de pertencimento familiar. Isso vem sendo sistematicamente substituído pela crença de que é dever do Estado cuidar de tudo e todos o tempo todo, em qualquer situação, desde a mais delicada até qualquer uma, em nome da igualdade. O sujeito tem um iPhone, viaja e tem um carro, onde está a igualdade na vida? É um discurso socialista. A palavra duty, dever, né, despencou de uso. Olha que pesquisa interessante. Apontou uma redução de até 70% em um século apenas. Na nossa Constituição besterol, né, ou cidadã, como chamam os demagogos, usando um eufemismo, a palavra dever é esmirradinho ali a quantidade de vezes que aparece, minguadinha. Já os direitos pululam a toda página. No Japão, por exemplo, a crença de que o melhor para as crianças é ter os pais biológicos juntos, cuidando delas, né, uma crença corroborada, diga-se de passagem, por todas as grandes pesquisas já realizadas até hoje nessa área, né, está bem enraizada na população. Por isso que as taxas de divórcio são bem menores do que a média ocidental. 1 em cada 50 crianças nascem fora do casamento no Japão. Vale notar também que na comunidade, no povo judaico, no povo judeu, na comunidade judaica, é baixíssima a taxa de divórcio também. Baixíssima. Não é coincidência.
que seja menor a taxa de alcoolismo, a taxa de agressão doméstica, a taxa de dropout em escola e universidade, e um povo que é 2% da população americana, 0,2% do mundo, produz aí de 20% a 30% tudo que é louvável, desde prêmio Nobel até Oscar, Grammy e por aí vai. Na Suécia, muitos sequer entendem o choque que pode causar nos outros, né? Falar em tantos pais separados. O índice chega a 60% no país escandinavo. As creches estatais estimulam que os bebês sejam colocados nelas cada vez mais cedo, de forma mais precoce, sendo que os estudos apontam da importância de uma mãe perto do seu filho nessa idade, nos primeiros anos de formação. Não é mais a mãe, é uma nene contratada pelo Estado, uma burocrata que vai estar substituindo a mamãe. A religião mais fanática que existe hoje na Suécia, diga-se de passagem, é a independência das mulheres, tá? Você pode mexer com qualquer tabu, qualquer coisa lá, menos isso. E nada que afete essa crença pode ser debatido sequer no país. A proporção de nascimento fora do casamento, em todo o mundo avançado, saltou para um novo patamar. E aconteceu em uma única geração. Como que isso não tem a ver com o welfare state, gente? Em 1980, uma em cada 9 crianças nascia fora do casamento. Em 2007, a proporção subiu para uma em cada 3. 1/3. Na Islândia, 2 em cada 3 nascimentos ocorrem fora do casamento. Na Coreia do Sul, apenas 1 em cada 66. Ou seja, o mundo moderno, a tecnologia, não dá conta de explicar isso sozinho. Coreia do Sul é um país avançado, do ponto de vista tecnológico, bastante. Não há uma inevitabilidade da maternidade solteira em massa, esse fenômeno que estamos vendo em alguns países. E isso não é irrelevante. Isso não é irrelevante. Um estudo mostrou, entre vários, né, que a proporção de dropout, ou seja, aquele que abandona os estudos, e calma, tá, gente? Não são os fundadores das empresas bem-sucedidas do Vale do Silício. Isso é uma minúscula amostragem. Via de regra, é um sujeito que está flipping burger no McDonald's. Era de 13% para criança com pai casado e 37% para criança com os pais separados. A conclusão é inequívoca. Crianças estão em situação melhor se os seus pais naturais estão juntos, casados. Claro que alguém vai poder virar e bater num espantalho, né? Refutar a regra com a exceção. Ah, mas e se os pais se odeiam, se esganam, gritam, brigam e se matam? Óbvio que o divórcio é um caminho, mas nós estamos falando de média. Média. E aí mora o problema de todo mundo que debate o welfare state no nosso meio. Não estamos falando dos nossos colegas da elite cosmopolita, liberal, iluminista, que tem dinheiro para babás e que é viajado e tem experiência e tudo mais. Não estamos falando disso, não. Estamos falando das mães solteiras num gueto, numa periferia, numa favela. Aquela que vai ter 7 namorados no ano, talvez, promíscua, não sei, é proibido falar isso hoje em dia. Isso também já é preconceito, né? Machismo. Então ela vai ter 7 namorados e veja, a agressividade do macho, alfa, do homem, como diz o livro que está aqui do meu lado, The Demonic Males, o macho demoníaco, o livro, essa competitividade, essa agressividade não desaparece no homem só porque as feministas fizeram discursos. Nem todo homem é Justin Trudeau ou Justin Bieber, e muitas mulheres e muitos homens vão dizer graças a Deus, né? Mas essa política de emascular o homem, afeminar e tudo, isso vem de longa data e tem a ver com muita coisa que foge um pouco ao nosso escopo, né? Mas quando você bota 7 namorados diferentes em um ano só tendo a sua casa, você está aumentando o risco de abuso sexual, de agressão e tudo mais.
É óbvio. Né? Então, a gente está falando dessa realidade. Da mãe que sai para trabalhar e deixa o filho em casa comendo biscoito como almoço, que nunca mais teve uma refeição em família, não sabe o que é isso. O Theodore Dalrymple, o médico britânico, que trabalhou 14 anos em prisões e periferias de Londres, estima que metade das crianças nunca tiveram essa refeição em conjunto. Não tem nada a ver com o papai e mamãe esclarecidos, iluminados, que têm guarda compartilhada, são super engajados e descolados e civilizados e idolatram o Justin Trudeau. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um sujeito que tem outras referências e outros hábitos. Então, quem está pagando o preço desse esgarçamento familiar e social é o mais pobre. E aí ele encontrava uma referência moral nessa comunidade, a igreja, o pastor. E aí isso também vem sendo atacado pelos progressistas. Ali, muitas vezes, é uma escolha entre o pastor e o traficante. Tira a referência do pastor, que é obscurantismo, doutrinação, lavagem cerebral, fim do Estado laico, qualquer coisa que seja. E quem que resta? O funkeiro que faz apologia ao tráfico. Então é isso que estão fazendo com as crianças. Repare o ciclo vicioso. E aí depois o Estado que causou esse estrago todo e a cultura vai dizer, não, deixa comigo, vamos lá que a gente vai educá-lo nas nossas escolas. Se ele produzir um bebê, a gente vai abortar nas nossas clínicas estatais ou com dinheiro público. Se ele se tornar um mequetrefe ou um marginal, a gente vai dizer que isso é preconceito de elite branca, patriarcal, que quer manter o domínio do sistema capitalista. Deixa com a gente, é um pacote completo. Se isso não é um golpe pensado por alguém muito maquiavélico e ruim, cabra ruim mesmo, tipo assim, Lúcifer, Satã ou George Soros, o que pode ser uma coisa dessas? O welfare state foi levando a isso. O welfare state foi levando a essa destruição completa da vida humana, com esses resultados que estamos vendo aí fora. Agora, o sujeito é livre para não querer acreditar em mim. Ele pode olhar e falar, não, você é um reacionário, fascistoide, preconceituoso, branco, elite. Tudo bem, pode ser. Vamos ouvir o que o Obama, Baracão disse em 2008? Abre aspas. Sabemos as estatísticas, até porque estatística dá para negar de vez em quando, mas nem o Obama de esquerda consegue sempre. Que as crianças que crescem sem um pai são 5 vezes mais propensas a viver na pobreza e cometer crimes, 9 vezes mais propensas a abandonar a escola e 20 vezes mais propensas a acabar na prisão. Trazer, fecha aspas, abre outra aspas agora. Trazer uma criança à existência sem uma perspectiva justa de poder não só alimentar seu corpo, mas a instrução e treinamento para sua mente, é um crime moral, tanto contra a criança infeliz, como contra a sociedade. Quem disse isso foi o John Stuart Mill, que era um liberal peronomútil. Foi em outros tempos. E hoje, ninguém mais precisa se sentir culpado, se sentir mal por colocar crianças no mundo sem qualquer condição de dar tudo isso, sem qualquer responsabilidade, né? Sem ter a menor noção de como educá-las e sustentá-las, ou de dedicar tempo e atenção para isso, que exige muito esforço. Para isso há quem? O welfare state, o paizão. O paizão que aquele irresponsável, aquele cabra que deu vazão aos seus instintos mais masculinos na hora de espalhar o sêmen e não pensou nisso, aquele cabra fez ao colocar um filho no mundo. E ele não está nem aí para isso, porque ele pode ser o MC, esqueci, o do 30 e poucos, 32 filhos, porque está tudo muito bem, né? Outros vão cuidar. Quem? O Estado babá
do berço ao túmulo. Talvez esse seja o mais grave sintoma de fracasso do welfare state. A destruição da família e, com isso, a destruição do futuro de milhões de crianças. Muito disso já estamos vendo, ou seja, o futuro já chegou. Obrigado, gente. E vamos abrir para as perguntas. Temos aqui o Vitor como primeiro. Fala, meu povo, tudo bem? Rodrigo, esse quadro do welfare state, a gente até conversou antes nisso, estava falando sobre isso, vem falando sobre isso, e o livro é muito claro e você fez um apanhado muito bacana, até citando bastante Singapura, que me impressionou muito lá quando eu conheci. Mas eu não vejo muita saída não, cara. E assim, eu ia colocar uma pergunta do tipo, qual a saída, né? Aquela pergunta de engenheiro, né? Qual a saída? E a saída, para mim, é muito simples, é o conservadorismo, mas eu não consigo fazer uma costura boa sobre isso agora no mundo, sabe? Eu entendo que a gente está tendo lampejos aí de estar todo mundo acordando. Como o lado a esquerda está radicalizando demais, o isentão está saindo do muro, né? Então, talvez seja aí o caminho. Então, isso me dá uma desesperança um pouco. Você falou dos Estados Unidos, a gente tem esse problema da saúde aqui, inclusive meu plano é VUME também, mas eu acho que é um caminho, entendeu? Como é que você enxerga a saída para essa história no mundo? Boa, Vitor. Bom, primeiro, só fazer um jabá aqui. Eu falei do VUME, mas é porque a única coisa que eu aceito na minha vida vender é aquilo que eu uso, né? E o VUME, no caso, eu uso, conheço há muito tempo o responsável, o broker que me fez a venda, e eu posso indicá-lo depois para quem tiver interesse, porque eu tenho um e-mail, inclusive, oficial da VUME como um dos... Eles usam um nome lá, mas eu esqueci. Eu sou um desses que, enfim, se eu trouxer gente, né, eu ganho, inclusive por isso, então faço o meu disclaimer, mas é porque é um bom produto, na minha concepção, tanto que eu comprei. Veja, Vitor, essa vai ser a angústia toda live que eu fizer. Por quê? Porque a gente identifica o problema, mas a solução é mais difícil, o buraco é mais embaixo. Até porque a gente vê a complexidade da coisa. A primeira resposta que eu posso te dar é identificar corretamente o problema, né? Quando você está numa guerra, porque isso é uma guerra, e os meus colegas riem e torcem o nariz quando alguém fala em guerra cultural, a ala ideológica, guerra cultural, querem caçar esquerdistas. Você já sabe que está diante de um agente, consciente ou não, deliberado ou inocente e útil, disso que estamos falando. Ele é um instrumento dessa destruição, né? Porque ele está negando a realidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é esfregar dados, esfregar fatos, até de forma desapaixonada, às vezes, porque tem estratégias. Eu coloco muita paixão em tudo que eu faço, mas acho que é importante ter o cara que tem uma conduta mais persuasiva, né? Ele é mais isentão na forma, e ele consegue, não, entendo o seu ponto, realmente, é muito bonito, putz, é verdade, né? O cara filho do pobre, o sopão da igreja, acho que não combina muito com a era moderna, mas vem cá, e será que não sei o quê? E aí cospe nos dados. Esse cara tem um papel importante. A gente tem que fazer essas informações. Eu dei hoje aqui muita informação, porque eu li muitos trechos. Essas informações têm que chegar no público. Então, esse é o primeiro esforço. O segundo esforço é identificar as causas, que é o que eu tentei fazer. Então, veja, temos esse problema. Já aceitamos que existe esse problema? Aceitamos. É um problema o filho não ter papai e mamãe em casa, ainda mais numa periferia pobre? É um problema. Vamos parar de falar que não é. É um problema ele não ter mais referência moral e ele achar que o funkeiro que enaltece o traficante é o máximo e ele não ter um emprego e é um problema? Então, vamos começar a falar de solução. Mas vamos falar de solução, primeiro, com base em lógica e segundo, com base na empírica.
né? Na praxis. Então, vamos mostrar que esse sistema, que é o vigente no mundo ocidental há décadas, que vem despejando as dezenas de bilhões de dólares todo ano para aliviar e mitigar essa situação que identificamos por meio do Estado, produziu esses resultados. Olha, se isso é uma empresa particular, não é o CEO que está demitido, não. Não, quebrou, fechou. O último funcionário está preso. Foi todo mundo preso. Preso. Então, nós temos que fazer esse esforço. Levar a informação, explicar o argumento, a causa, né? Porque ligação causal, fazer elo com ligar o Lé com o CRE, não é tão trivial num mundo dominado por 20% de crianças analfabetas funcionais. Não é. São pessoas que não fazem a menor noção do que é uma correlação espúria, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. O galo canta todo dia antes do sol nascer. Conclusão, o sol nasceu porque o galo cantou. Ergo... como é que é o nome? Ergo sum, ergo procte, esqueci o nome em latim, mas o nome é veio após o fato, portanto causado pelo fato. Quantos analistas na imprensa nós temos que fazem esse tipo de conclusão absurda todo dia? Enorme quantidade, estão confundindo correlação com causalidade. Não sabem identificar uma coisa da outra. Então, é muito duro, Vitor, a gente levar essa turma a isso. Então, tem que começar, eu acho que assim, é aquela história. Tudo, né? De novo, tudo, mas é o conservadorismo, é resgatar que não pode ser preconceito falar de cristão. Isso aí está pegando, porque esse pessoal está conseguindo colar a peixe de obscurantista, fanático, zelota. Tem que reagir nesse âmbito. Eu estou convencido disso. Mas veja, é o básico também. É o básico. Por isso que eu falo assim, o Weintraub, cara, eu mudei muito minha postura em relação a ele. Por que eu mudei? Porque eu entendi o seguinte, olha só, a educação é importante ter um cara que escreve impressionante com 2 S em vez de C. Tá, claro que é, o cara se excedeu, o cara errou, as pessoas podem errar, mas tudo bem. 1000 outras coisas. Ele está lá se dedicado a essa coisa de rede social, tudo bem. Mas olha só, esse quadro que eu descrevi aqui, qual é a conclusão óbvia? Temos uma prioridade. Tem que expurgar essa turma de lá. Tem que bater de frente e expor ao mundo o problema. Que a turminha liberal, jornalista, fica negando a existência do problema. Ele tem que expor. Me lembra sempre uma cena do Atlas Shrugged, da Revolta de Atlas, onde o John Galt, que está lá num evento desses público, né, que ele está sob a mira de uma arma, e ele deixa transparecer ali que ele está sob coerção. Que aquilo era fundamental para quê? Para a guerra de narrativas, para a imagem da podridão do sistema. O que o bolsonarismo está fazendo, até mesmo na figura tosca de uma Sarah Winter, né, é expor a natureza do sistema. É colocar em praça pública as entranhas do establishment. E nas entranhas do establishment a gente encontra uma espécie de ovo. E quando vai ver o ovo, não é ovo. É a cabeça lustrosa do tucano careca, do Supremo Tribunal Federal. E dessa cabeça saem decisões arbitrárias e absurdas, típicas de um Estado policialesco que persegue adversários que estão incomodando. Essa fala merece até um trecho destacado. Foi enfática, bonita e saiu na hora. Foi boa. Na realidade, eu ia puxar para você exatamente para a guerra cultural, mas você já fez. É porque o problema é o seguinte, a narrativa de você tentar convencer alguém que não quer ser convencido com estatística, velho, isso é uma loucura. O problema é a guerra cultural. E aí, nessa, pegar o Weintraub e falar assim, meu irmão, você é o cara. Porque ele consegue fazer isso e está no pior lugar que existe. E ameaçado o tempo todo, porque é uma máfia, uma quadrilha. E veja bem,
Se um ministro da Educação de hoje tirar ou impedir que um Roberto Lerrer assuma uma reitoria como a da UFRJ, vestindo o boné do MST, para mim esse cara fez mais pela educação do Rio de Janeiro do que qualquer acadêmico com pós-doc em lacração sobre os transgêneros na Escandinávia, entendeu? Em tempos de feminismo. É isso aí. O problema, o negócio é ocupação de espaço. É isso aí. Eles ocuparam os espaços e dominaram as mentes. Nós temos que desocupar os espaços para reverter os estragos da mente. E temos que fazer isso como? Reagindo, expondo, convencendo, mostrando os argumentos e resgatando os valores. Eu vou bater sempre nessa tecla, eu estou convencido. Eu sou o liberal agnóstico mais conservador cristão que existe no mundo hoje. Porque eu estou convencido de que se você não enaltecer o pastor, você entregou o jovenzinho para a mão desses. É exatamente isso. Desses monstros. Olha o que um jornalista com um selinho de verificação da patota do Twitter, ligado ao Intercept, ao Glenn Greenwald, postou hoje. Postou no seu Twitter, que é privado, mas tem gente que segue e tem acesso. Ele, inspirado no Jacobino, da Revolução Francesa, concluiu que o Brasil só vai avançar quando o último Bolsonaro foi enforcado com as tripas do último pastor da Universal. Eu tenho 1000 críticas a fazer à Igreja Universal ou evangélicos em geral. Tenho 1000 críticas. Não gosto da postura em vários aspectos. Naquela ala mais monetária, chamemos assim. Hoje, qual é a bancada que resiste à ideologia de gênero nas escolas para criança de 6 anos? Quem segura o conservadorismo no Brasil é a igreja evangélica. Criança tocar em homem nu é cultura e o pai que leva é o máximo. Vamos rir, vamos todos falar sobre isso num jantar e num queijo de vinhos muito, muito refinado com os vinhos chilenos. Né? E vamos rir sobre o Barroso ser um iluminado e como pessoas que ainda acreditam nessa coisa de Jesus Cristo são ultrapassados. Eu não conheço mais ninguém, você conhece? Eu não. E aí todo mundo vai ficar massageando o ego um do outro, vai ter um sujeito ou 2, ou talvez 10, constrangidos num canto calado, que é a hora que eles vão no banheiro ou renovar a bebida, porque a maioria é silenciosa, porque é intimidada, e porque nessas patotas mesmo quem é decente já não aguenta mais. É muito cansativo esse esforço de lacrar e sinalizar a virtude o tempo todo. Sempre me remete a personagem brilhante da Jodie Foster no Deus da Carnificina. Aquilo é fantástico, aquilo é uma aula de sociologia, a hora que ela desabafa ali. Como é cansativo, vocês não sabem como cansa. Isso, porra, cansa. Cansa ficar falando que, vocês viram como o canudinho novo é o máximo? Gente, as tartarugas, as crianças do Sudão estão tão fofas que a gente está com uma ONG fazendo. Isso cansa demais, isso deve ser insuportável viver assim. Fake, fake, fake. Né? Então, a gente tem que reverter esse quadro. O sujeito tem que poder chegar numa festinha dessas e mencionar com o nariz torcido o pastor, e alguém tem que virar e falar assim: você está querendo me dizer então que você prefere um traficante como referência de uma favela? Não, é que veja bem, botou na defensiva. É isso aí. Botou na defensiva. Não, porque veja, o funk, que alguns aí chamam de cultura, né? E o que você acha disso? Então quer dizer que enaltecer, e aliás, machismo, né? Veja, a mulher é tratada como uma coisa objetificada e tudo mais em muitas dessas leis. E como é que fica essa questão? Coloca na defensiva, tira da zona de conforto. Tira da zona de conforto. Ou a gente reage, ou a gente já perdeu. É isso aí. E nós estamos perdendo. Maurício. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Tenho 2 perguntas. A primeira é só provocativa, Rodrigo. Aproveitando também o assunto aí, queria saber o que aconteceria com você se fosse você que dissesse que Deus tenha, né, em breve, alguém que você não gosta, alguém da esquerda, por exemplo. Né? Se fosse você ou algum outro liberal da esquerda, né?
A pergunta, de fato, aproveitando aí o gancho no final dessa pergunta do Vitor, né, ele até respondeu algo que eu também perguntaria para você. Diante desse cenário que você até chama de policialesco, né, desse estado que a gente está vivendo aí do STF, qual que é a melhor medida, a melhor postura ou a melhor solução para o presidente em si? Eu creio que essa, claro, né, seja a pergunta de 1 milhão, mas assim, se nitidamente a gente já concluiu que o STF parece que quer mesmo que ele estique a corda, que ele rebente a corda, na verdade, né, que eles já esticaram ao máximo, qual que é a melhor solução? Ele deveria tomar alguma medida realmente mais radical ou não? Ele tem que fazer o que ele está fazendo, ele está agindo bem ou ele está agindo mal? Qual que é a cartada que ele tem que tirar aí da manga? Tá difícil, né? Ótima questão, Maurício, e eu vou juntar as duas perguntas, até que a primeira foi uma pergunta retórica. Eu vou juntar as duas perguntas porque é interessante e tem ligação. Eu vou fazer o elo causal aqui. Veja, eu participo de muitos grupos de WhatsApp, não com a mesma dedicação, sem dúvida o que mais me toma tempo é o de vocês, né? E ainda bem, e que assim deve ser, por vários motivos, a afinidade que temos, a ponto de vocês ajudarem na minha causa, o fato de vocês estarem contribuindo, e isso aqui, afinal de contas, também é capitalismo e por aí vai, né? Então, mas eu participo de grupos de bastidores, de direita. E participava de uns que se chamavam de direita também, desses, felizmente, eu pulei fora, né? Veja, hoje, quando teve essa nova operação e tudo, o discurso foi exatamente esse. O discurso e o debate é que tem muita gente muito incomodada com o STF, não precisa dizer, mas com o presidente. Com o presidente, com o governo, com o PGR, com a AGU, com o ministro da Justiça e por aí vai. E muitos entendem que talvez seja uma estratégia de esticar a corda para o Bolsonaro ter que fazer alguma loucura e levar à ruptura. Muitos entendem. Assim como muitos entendem que o cara é pai. Eu acabei de falar da importância do filho, da família. Pai é pai. Né? Então, existe um dilema aí muito grande. Quando o pai só pensa no filho e ele é uma figura pública, ele vai aderir ao patrimonialismo, tratar a coisa pública como coisa nossa. E o Bolsonaro já deu sinais de que faz isso. Quero filé mignon pro meu filho mesmo, pô. Vai ser embaixador nos Estados Unidos mesmo. O garoto sabe flipar hambúrguer. Ele vai contribuindo para isso. Então, muitos acham que o Bolsonaro podia ser de fato herói se ele entender o seguinte, ó, rachadinha de gabinete tem, todo mundo faz e tudo fez, mas meu filho vai para o sacrifício. Vai, fez. E aí, com isso, ele vai expor que há, inclusive, um duplo padrão. Há uma perseguição a quem é bolsonarista, já que todo mundo sabe que todos os gabinetes têm e que o COAF identificou contas com movimentações muito mais suspeitas, 50 vezes maiores. Então, tem gente incomodada, tem gente cobrando em público, outros em privado, quase jogando a toalha, quase cansando, falando, ó, chega, eu também tenho filho, eu estou arriscando ser preso, e o cara não sai em defesa, e o cara não quer peitar, e eu posso entender, mas e aí? Eu vou para o martírio? Eu vou ser preso sozinho? Então, o bicho está pegando nos bastidores. O bicho está pegando. Tá? Eu não tenho a resposta da estratégia ideal dele hoje. E eu não acho que ele está jogando xadrez 4D para expor ele. Ele é um cara com intuição política, com faro, ele reage bem, ele vai tocando, vai sentindo. Agora, ele se aproximou do Toffoli, ele se aproximou do... Ele tem que jogar um pouco esse jogo. Né? Ele é parte do sistema, ele tem um preço alto a pagar se ele romper com o sistema, e ele não acha que tem a vocação, talvez, para ser o herói mártir que vai bater de frente e expor totalmente o lado fascista do sistema. Então, é muito difícil o que está acontecendo. Qual é a conclusão desses grupos, assim, ou de muita gente do grupo? Né? É exatamente, e aí eu volto à sua primeira questão, da pergunta retórica, né, para fazer o link, é exatamente o que você colocou ali. A sua pergunta, que foi uma pergunta para provocar, como você colocou, e que eu chamo de uma pergunta retórica, que todo mundo sabe a resposta, é exatamente a função pedagógica que ela tem
de expor o duplo padrão. Então, hoje, a grande conclusão dessa turma toda de direita aí foi essa. Qual é a nossa missão hoje? Principal. Por acaso coincidiu com aquilo que eu já vinha fazendo pelo meu próprio faro. Falei assim, quando eu vi esse negócio acontecendo, eu falei, eu tenho uma grande missão. E está clara no 3 em 1 e está clara que eu estou sendo bem sucedido. Expor o duplo padrão. Lembrar que se eu disser algumas coisas que outros podem dizer, eu estou ferrado. Lembrar que se o editorial de um jornal chamar de jagunço tucano, a cobra vai fumar. Mas a Folha tem salvo-conduto. Lembrar que MST pode invadir Supremo, que não tem lei de segurança nacional, porque isso é uma lei que é um entulho autoritário que remete ao autoritarismo ditatorial. Mostrar que as antifas estão aí tocando terror, junto com torcida organizada marginal, junto com o Partido Comunista, com placa pedindo ditadura, e não tem polícia na casa deles, e não tem quebra de sigilo bancário. Lembrar que tem deputado, ou gente que nem é mais do parlamento e que não goza, portanto, de imunidade parlamentar, que chama de vagabundo ministro e que ameaça, vem aqui em Sobral para ver o que te acontece, e que o irmão já tinha pego uma reta escavadeira e jogado em cima de policiais, amotinados que seja, mas policiais, e nada acontece. Não tem Supremo se manifestando, não tem polícia na casa, mas a imunidade parlamentar não existe mais para bolsonarista. Então, jornalismo protegido não existe mais para bolsonarista. Então, assim, a nossa grande missão hoje, o que restou a nós nessa situação angustiante, preocupante, delicada, de Estado policialesco, de sistema, botando para quebrar com arbítrio, para derrubar um presidente ou forçá-lo a reagir de forma insana. O que nos resta hoje é cobrar do presidente, de alguma maneira, uma postura firme, sem bravatas, que seja para ele expor a situação delicada e como ele é refém do sistema, que seja para isso, e expor o duplo padrão. Essa é a nossa principal missão hoje. Principal. Ridicularizar a imprensa que faz, em um dia, vista grossa para o entulho autoritário, e no dia seguinte faz patota de ninguém, solta a mão de ninguém, retuitando que é um governo autoritário por usar a Lei de Segurança Nacional contra uma charge. Os caras que acham que meme hashtag é justificável para abrir um inquérito e perseguir o humorista que teve a polícia na casa dele. Humorista. Então, quando a gente expõe isso, é minha experiência ao longo de 2 décadas de militância na causa liberal e nos bastidores disso tudo, desde os idos do Orkut, a minha experiência é que quando você expõe a hipocrisia, quando você esfrega o duplo padrão na cara do sujeito, o sujeito fica mais ou menos com a cara de tacho que um colega meu ficou hoje, num programa de debate, que disse, tá, eu escolhi a definição do dicionário que eu queria e você escolheu a que você queria. Perfeito. Então estamos combinados. Cada um escolheu uma definição. Não precisa falar em nome da verdade objetiva e científica que a sua definição é a única válida. Se há um grau de subjetividade. Então, com isso, você plantou a semente da dúvida em alguns neutros que estão observando, e com isso você abriu uma brecha que pode se tornar uma cratera na narrativa toda amarradinha, porém hipócrita, que sempre passou ilesa, impune, porque poucos têm coragem de fazer o que eu faço. Pouquíssimos. Enfrentar a patota, tocar o terror no meio do programa, chamar a atenção que eu não desejaria a morte de ninguém, até porque se eu fizesse o mundo ia cair.
na minha cabeça faltou eu concluir com isso, é verdade? Seria engraçado. Então, o que nos resta, Maurício? O que nos resta é o trabalho de formiguinha. Incansável, às vezes cansado, mas é o que nos resta. Sem voz, mas nós precisamos expor com perguntas retóricas, com provocações, com comentários que o Francisco tem feito muito bem no trabalho do Twitter dele. Né? É isso. E aí uma pessoa começa a ver, começa a retweetar, e aí começa a ter mais seguidores, e aí começa a ganhar força. Sem selinho no Twitter, né? Sem selinho. Hoje em dia é um sinal de mérito. Hoje em dia já tem a turma do ninguém solta a mão de ninguém sem o selinho, o movimento sem selo. O movimento sem selo é uma coisa para você mostrar com orgulho para os seus filhos e amigos de que você não é parte da patotinha do Twitter. Que você não é um cara com 1.200 seguidores que é jornalista de um veículo que ninguém nunca viu e nunca ouviu falar e ninguém nunca lê, e você tem o selinho de gente importante, que eu acho a maior graça. A única vez, e aliás isso é uma coisa engraçada, porque tentaram me pegar por aí, porque me perguntaram, você pediu, Rodrigo? E eu respondi, sim, porque eu nunca minto, eu sou sincero. Então eu tinha pedido. Né? E aí o pessoal riu, fez meme disso, falando, ele quer, ele é invejoso, ele está sentindo. Não, nada mais falso, nada mais longe da verdade. E eu vou contar para vocês agora isso. Até tiro depois, se for o caso, essa parte, ou deixo, dane-se, mas enfim. Se eu for tornar público, vocês estão muito generosos, toda hora autorizando, acho que tem algumas coisas que a gente tem que fazer em fechado, sabendo que não vai para o público. Né? Até para não vai mudar o conteúdo, mas talvez a forma. Eu já pego pesado, mas talvez eu possa pegar um pouco mais pesado para deleite de alguns. Veja, o Silvio Navarro, meu ex-colega, quando eu fui visitar a Jovem Pan e conheci a Panflix pela primeira vez, tudo a gente foi almoçar, eu e ele, aliás, uma simpatia, já conhecia, mas pessoalmente não tinha estado com ele, nem com a Adriles e tudo, nem com a André Marinho, foi o máximo, a gente almoçou junto, conversou muito, tomou café, e eu virei para ele e falei, ô Silvio, tem uma turma que fica o tempo inteiro me marcando, perguntando, e o selo, marcando o Twitter, cobrando e tudo, porra, qual é a importância dessa merda? Para que serve esse troço? Eu vejo um monte de gente que não tem. Sei lá, para que eu quero isso, cara? Pô, toco minha vida, tenho lá 300 mil seguidores na época, sei lá. E para que isso serve, Silvio? Me explica aí. Ele falou, não, Rodrigo, olha, a única coisa realmente que serve é que você tem contas falsas e tudo, podem usar tua foto, teu nome, tudo, e é uma garantia de que o Twitter te verificou, cara, e que você é você, e assim, isso, de alguma maneira, nivela um debate de gente que tem acesso a muita coisa e usa como crivo, usa como filtro isso. Tem o selinho, eu já sei que o Twitter verificou, deve ter alguma relevância, até porque não é qualquer um, qualquer um no sentido de anonimato ou exposição pública que pede o selinho, então deve ser alguém que faz parte do debate público, é formador de opinião, respeitado de alguma maneira por algum público e tudo mais. Falei, então faz sentido, né? Pede, cara. Então, como é que faz isso? Porque eu já tinha uma vez tentado entrar quando tanto leitor meu, seguidor meu estava enchendo meu saco, e eu tentei e vi que o Twitter, inclusive, bloqueou esse serviço, suspendeu esse serviço no Brasil. Eu vi lá. Ele falou assim, não, deixa comigo que eu conheço o pessoal do Twitter e tudo, e eu peço para você. Beleza. Tenho o e-mail para cobrar, para provar. Mandei um e-mail para ele semanas depois, ou dias. Silvio, aquela história do Twitter, do selinho, tem mais gente me cobrando. Tu mandou? Ele, mandei. Nada ainda, nenhuma resposta. Falei, não, então dane-se. E o dane-se continua até hoje. E eu não ligo, eu passei a fazer troça disso. Porque eles não entendem o quão patético pode ser para uma pessoa se vangloriar de que agora é gente porque tem um selinho. Isso, para mim, é de um constrangimento público. Isso é de uma vergonha alheia. Eu imaginar uma coisa dessa. Olha, gente, eu tenho o selinho, eu sou um deles, um de nós. O que isso quer dizer? Eu sou gente? Rapaz, isso é um complexo de inferioridade. Eu estou pouco me lixando pro selinho. E agora, alô, Twitter, se estiver vendo, não mande. Se eu puder retirar o pedido, eu faço.
Eu não quero, porque hoje em dia pega mal. Apesar do que tem engraçadinhos que estão criando conta com meu nome. Espantino, sei lá o quê. Denunciei um. Tem outro que pediu minha autorização, porque acho que é meu a favor. É Red Pill, Constantino. Eu falei, não, pode tocar a ficha aí. Toca a ficha. O pessoal sabe que é algo fake, tudo bem. Quando se tenta passar por mim fingindo, né, aí é mais perigoso, porque aí, enfim, é falsidade ideológica. O cara está falando no meu nome. Aí eu quero bloquear. Só isso que eu quero. Mas se o Twitter se dispor a bloquear essa turma, me deixa sem selinho. Porque hoje em dia, o que é o selinho? Eu faço parte da patota, ninguém solta a mão de ninguém. Então eu tô fora dessa porcaria. Mas eu só contei essa história engraçada porque é engraçado que, via de regra, o que faz um esquerdista? Ele projeta nos outros toda a sua insegurança e mediocridade. Então ele acha que você precisa do rebanho, ele acha que você precisa de aprovação e likes o tempo todo, ele acha que você precisa do selinho para se sentir gente e para se sentir importante. Ele, via de regra, é isso. Ele está o tempo inteiro projetando nos outros aquilo que ele é. Daí aquela história atribuída a Lênin, né? Acuse os outros do que você é e tudo. Porque é verdade. A esquerda faz isso o tempo inteiro, pode reparar. Eles acusam os outros de odientos e o ódio do bem virou uma piada. Porque o ódio do bem cada vez destila mais ódio. É uma coisa medonha, né? A ponto de querer enforcar com tripas, esfregar o rosto e tudo. Mas é do bem. É do bem. Então é um negócio tão ridículo que, meu Deus do céu, o esquerdismo, cara, numa boa, assim, é doença. É o Larry, é o Liberal Mind, é o... Como é que é o nome dele, meu Deus? Ross. Tá aqui o livro. Eu não sei se vocês já repararam, só para me gabar um pouquinho de uma coisa. Tento ser humilde em muita coisa, mas isso é só porque isso eu acho maneiro mesmo. Eu tenho memória visual muito boa. Tem aqui uns 2.500 livros, mais ou menos, espalhados para tudo que é lugar. Né? Aqui embaixo, ali. E eu sei onde está um monte. Um monte. O pessoal perguntava, não, está mais ou menos ali. Ó. Ali eu sei. Eu vou lá e acho. Até porque não tem nenhum critério muito bem definido. Então é um negócio que eu acho legal, só queria me gabar disso. Quem me dera que fosse aquele do Suits, né? O Mike. Quem me dera. Aquilo é fantástico. Enfim, galera, hoje foram 2 perguntas só, porque eu falei pra capeta. Tá? Eu vou mandar para vocês tudo por escrito, porque é uma união de resenhas, de 4 resenhas desse livro. Então vocês vão ter a resenhona, o resenhão hoje. Eu mando para vocês por escrito, para quem quiser rever, se aprofundar em dado, ler coisas que eu não falei, que não mencionei, mas está tudo aqui por escrito, né? Que eu usei como base para marcar os textos. Então, muito obrigado a todos vocês pelo fundamental apoio, pela amizade já, né, que está virando o nosso grupo. Muito legal, muito bacana. Boa noite a todos aí e até terça que vem, em julho, quinzenal, para eu descansar a garganta e malhar. Valeu, galera. Valeu. Boa noite. Valeu aí, todo mundo. Boa noite.